A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. Mais um culto, mais um momento que a gente vai poder estar juntos, mas separados aí através. Mas que o Senhor possa nos abençoar mais uma noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais essa noite, estamos juntos, Senhor. Pai, que seu nome seja louvado, que seu nome seja engrandecido através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, traz a nossa mente cativa, traz o nosso coração, Senhor, e nosso espírito aqui nesse momento. A sua palavra diz que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é que milita contra ela. Então, Senhor, nossa carne, Senhor, que ela seja derrotada nessa noite, que nosso espírito vença. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje está lá em 2 Crônicas 20:20. 2 Crônicas 20:20. O tema: crê em Deus e nos seus profetas para prosperar. Vou ler. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela palavra. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Que o Senhor tem liberado o coração do nosso pastor Fernando, que o Senhor tem dado com liberalidade o seu entendimento, Senhor, a nós, seus filhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Honra o teu nome, Senhor, na tua igreja, Pai. Pai, que não seja o homem, mas que seja só o Senhor. Que seja o Espírito Santo ministrando nossos corações. Não deixa que o homem tome a tua glória, Pai, mas que seja só a glória dada ao Senhor, Senhor. Que o Senhor seja o nosso alicerce constante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostei muito do tema de hoje. E que em nome de Jesus, o que eu entendi que o Senhor trouxe ao meu coração, eu peço em nome de Jesus que através do Espírito Santo eu consiga passar. E eu quero falar desse Josafá a respeito do tema de hoje. Depois a gente vai falar a respeito dessa parte de confiar em Deus, de que crer em Deus. Mas vamos ler o livro de 2 Crônicas no capítulo 18. Capítulo 18. Capítulo 18. Vamos lá. Tinha Josafá, já a partir do versículo 1, tá? Pra gente se entender. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe. Sabe quem é esse Acabe, né? O Acabe, marido de Jezabel. Falando de Jezabel, você já sabe que o histórico não é muito bom, mas beleza. Então você já sabe, esse cara aí é o Acabe de Jezabel. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe, Josafá foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele para Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Então o que eu estou dizendo aqui é que ele juntou 400 profetas, e os 400 profetas foram lá: sobe, meu amigo, sobe, porque Deus entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá. Esse Josafá, depois se vocês quiserem ler o capítulo anterior, esse cara prova
que um homem fiel, o que ele pode fazer. Esse cara vai vai na cidade que ele reinava, o povo que ele reinava, e começa a ensinar a Bíblia para todas as pessoas. Então esse cara já começa a trabalhar, e aí diferente de Acabe, que Acabe pega os 400 profetas, todos eles dizem a mesma coisa, sabe o que ele faz? Graças ao discernimento ele fala assim, cara, tem coisa errada aí. Não tá certo, cara. E ele fala assim, aí, versículo 6, não há aqui algum profeta do Senhor para consultar? Olha o que ele tá falando. Cara, esses 400 aí não servem não, cara. Não tem aqui nenhum profeta, um profeta mesmo, que a gente possa consultar, não? Aí respondeu o rei de Israel, Acabe, a Josafá, há um ainda, versículo 7 que eu tô, há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu me aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Olha só, o cara está pedindo que os profetas viessem até nós, para que dessem me diz o que eu tenho que fazer, me diz o que é certo, qual o caminho que eu tenho que traçar. Mas eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer, desde que seja a minha vontade. Então eu não preciso de profeta. Porque se eu quero uma resposta, e se a resposta não é o que eu quero, e se a resposta que não é o que eu quero, eu vou seguir do mesmo jeito que eu quiser, eu não preciso de ninguém para me falar. E é isso que ele está falando aqui. Ele está falando assim, cara, eu tenho um cara lá que pode me ajudar aqui. Só que esse cara nunca me diz o que eu quero, nunca me diz o que eu quero ouvir. Aí ele vai, mas porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Será que não é porque esse cara que é mal? Mas tá bom. Este é Micaías, filho de Ila. Disse Josafá, não falhe, ó rei, assim. Olha só o que ele estava dizendo aqui. Uma das coisas que esse cara mostra, que ele é um cara muito fiel a Deus, é que ele diz assim, cara, não fala assim, não toca no profeta não, cara. Não entra nessa onda não. A palavra de Deus mesmo diz que o que a gente tem que julgar é a profecia e não o profeta. Então, o que esse cara com muito discernimento e muita sabedoria, e olha, rapaz, no tempo de Israel era muito tempo, a gente passava por um rei bom, aí depois ruim, bom, ruim. E esse cara foi uma fase boa. Ele não era rei de Israel, mas ele era rei naquela época e ele estava se aliando a esse rei de Israel. E aí ele fala assim, cara, não fala assim não, cara, você não pode. Tipo assim, no sentido real, cara, não toca num profeta, não toca no nome de Deus. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse, traz-me depressa Micaías, filho de Ila. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam, dizendo, diante deles. Versículo 10. Zedequias, filho de Kenaá, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes escornearás os ciros até de todo os consumir. Versículo 11. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará. Olha só, esse cara vai lá, constrói vários chifres, você vai dar chifrado em todo mundo, e isso você vai fazer com que todos corram de você, até consumir cada um. É uma profecia boa ou não é? É uma profecia maravilhosa. Que profecia espetacular. Isso é uma profecia que, rapaz, isso sobe o coração, que você fica assim, rapaz, eu vou lá e vou destruir todo mundo. Porque é uma profecia boa. Mas não é a profecia vindo da parte de Deus. Porque, vamos lá. Versículo 12. Um mensageiro que fora chamar Micaías
falou-lhe, dizendo, eis, olha aí, o princípio do que eu estava dizendo, do que é a profecia que você quer escutar, ou é a profecia que você está buscando? A profecia que você está buscando é a profecia, eu quero a verdade. E existe um ditado aí que se diz assim, eu prefiro a dor da verdade do que a felicidade da mentira. Aqui você vê que é o totalmente contrário. Vamos ver? Versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Que maravilha. Seja, pois, aí, olha só, o cara já está dizendo assim, meu amigo, tá todo mundo falando bem do que vai acontecer. Cara, então, aí ele fala aqui no final, seja, pois, a tua palavra com a palavra deles, e fala o que é bom. O cara já está induzindo, ó, por favor, você vai ser... Então eu nem preciso te chamar. Então, olha o que ele está fazendo. Cara, sua profecia, por favor, que seja igual a deles. Não fica tentando inventar, não. Não fica buscando inventando muita coisa, não. Fala só o que está todo mundo falando e acabou. Mas olha só a cabeça de um profeta fiel a Deus, que segue os preceitos. Meu amigo, se Deus vai falar, eu vou falar o que Deus vai falar. E está lá no versículo 13. E respondeu Micaías, não tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Isso é um profeta, cara. E isso é um profeta onde você tem que dizer assim, como diz o tema de hoje, eu confio nele e por isso eu vou prosperar. Versículo 13, a gente já tem... Vamos lá, 14. E vindo ele ao rei, quem? O profeta Micaías. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? E ele respondeu, olha só, o cara já tinha pego aquela informação, ó, dá essa notícia pra ele, cara. Ó, eu quero vocês falando isso. Eu quero desse jeito, ó. Vai lá e fala assim. Aí você vê, cara, ele é homem. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cara. Nós somos homens e podemos errar. Mas é em nome de Jesus que nós temos o perdão. Principalmente hoje. Naquela época eles não tinham isso. Eles tinham que fazer sacrifício para que seu perdão fosse... para que o perdão viesse. Mas hoje a gente tem, graças a Deus, a graça e a misericórdia do Senhor derramada através da cruz pelo sangue de Jesus. E hoje, quando a gente pede perdão, é automático. É uma coisa assim, Senhor, me perdoe. E aí o perdão nos vem automaticamente. Mas aquele homem, quando ele recebe aquelas notícias daqueles mensageiros que vêm buscar ele, esse cara já se vê... cara, já não adianta ficar falando mais com a Acabe, não. E, pelo amor de Deus, chega. E aí o que ele faz? Quando ele vai dar a notícia, ele vai falar assim, no versículo 14, já no finalzinho, ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Sequinho, sobe e triunfarás. Ele não deu aquele floreio que os caras falam, não. Olha, com esses chifres você vai fazer isso, com aquilo outro. Nada, sobe e vai lá. Só que o que acontece? Acabe, que já sabia, meu irmão, eu sou sujo mesmo. Só que ele não assume. O cara é tão pouco, o cara não assume que ele é sujo. Ele acha que a culpa é do profeta. O profeta que está errado. E eu não. O profeta vacila, porque é ele que me dá a notícia ruim. Aí o que ele diz? Ele fala assim para o profeta. Olha só, o que ele diz para o profeta. Ele fala com o profeta assim. Então disse ele, versículo 16. Vi todo Israel... Não, versículo 15. Versículo 15. O rei lhe disse... Olha só, por quê? Porque esse Acabe já conhece que esse cara é um homem de Deus. E que os outros 400 não são assim. Aí ele vai assim, o rei lhe disse, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ó, o Acabe sabe, cara. Esse Acabe, ele tem noção de que ele fala assim, eu posso até não gostar muito desse cara, mas esse cara fala a verdade.
E rapaz, não tem outra. Você falar a verdade vai trazer dor, vai trazer uma dorzinha. O cara vai se sentir assim, ah, que vacilo esse cara também. Mas a verdade cura. A palavra do Senhor mesmo diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse é o princípio real da palavra. Porque quando esse cara profetiza, se Acabe e Josafá seguem literalmente o que ele está dizendo, meu amigo, não vou falar agora não, vamos seguir. Olha só, um homem de Deus dá um recado, aí os caras decidem, vamos lá, versículo 17. Versículo 16, desculpa. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Meu amigo, ele já falou, olha, vocês querem profecia? Vocês querem que eu fale o que vai acontecer? Olha, então eu vou falar a verdade. Eu vi aquele monte de guerreiro que vocês estão falando também, vão ficar dispersos como ovelhas que não tem dono. Eu vou falar para vocês o que isso significa no final desse texto. Por que ovelhas que não tem dono? Você vai entender por quê. Por quê? Porque o que esse pastor ele está falando é o seguinte, cara, não vai. Porque não vai dar certo. Vai dar tudo errado. O que esses 400 aí estão falando não é o que eles estão falando. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza bem ao meu respeito, mas somente o mal? Olha só, o cara está profetizando o que é verdade ou o que é mentira. Você prefere que o profeta te diga verdades ou mentiras? Você prefere que ele te diga verdades que possam ser contrárias à sua vontade, ou mentiras que sejam conforme a sua vontade, mas que não vão te levar a lugar nenhum, que só vão te levar a derrota? E é isso que está acontecendo aqui. Meu amigo, eu prefiro que você me conte mentira. Ué, não interessa, não me importa, me conta o que eu quero ouvir. Me fala o que eu quero ouvir. Só que isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a verdade seja verdadeira o tempo todo. E acabou. Eu não conto meias verdades. Pode acontecer. Não. É isso. É não, é não. E acabou. É isso que ele não está querendo. Acabe está dizendo para Josafá, olha só, esse cara aí é um profeta, cara, insuportável. Ele só fala a verdade. Ué, e você queria o quê? Um profeta na mão de Deus só pode dar nisso. Ou você quer ouvir os 400 que estão ali falando, no seu ouvido você falando assim, cara, isso é muito bom mesmo, ele está falando que eu sou o melhor, eu faço a melhor. Cara, não é isso. Não adianta vir um profeta para mim e falar assim, Glauber, você vai falar inglês até o fim desse ano. Cara, é batata, vou falar inglês até o fim desse ano. Não fiz nem curso, não fiz nada, não vejo, não corro atrás de nada. Aí no fim do ano, não estou falando inglês. Aí o que eu vou falar? A culpa é do profeta, aquele profeta sem vergonha. Cara, não existe isso. Eu quero verdades. O profeta tem que falar para mim assim, olha, Cláudio, você vai falar inglês até o final do ano. E para isso, você tem que se dedicar a esses cursos, cara. O Senhor está falando que vai te levar para outros... Aí já vou... Você vai andar pelas nações. E não sei o que, não sei o que lá. Mas para que você conquiste isso, o seu curso de inglês você tem que ser aprovado em todas as matérias. E que você tem que fazer isso. Meu amigo, eu quero verdade. Não me conta historinha, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Então, Glauber, faça isso, porque aí você vai prosperar. Pronto. É isso que Josafá estava esperando. De um homem de Deus que pudesse profetizar verdade. E Acabe reconhece isso naquele versículo que ele fala assim, eu não já falei para quando você estivesse diante de mim, não falar... Porque ele tinha falado que todo mundo tinha falado. Ele falou assim, eu não já falei para quando você estiver diante de mim, não falasse nada que não viesse do Senhor? Então eu vou falar o que vem do Senhor. O que vem do Senhor é que todas as suas ovelhas vão ficar dispersas.
Caramba. Aí, beleza. Versículo 18. Micaías prosseguiu. Ouvi, olha só, homem, cara, de Deus, meu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Ouvia, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado. Esse cara tá falando que viu. Olha só o nível do cara já. O cara é muito nível. Pô, aqui eu e Deus. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia esta maneira e outro dizia de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Preste atenção nesse detalhe. E disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: como? Com o que? Respondeu-lhe: sairei e serei um espírito mentiroso. Meus irmãos, olha só. Atenção ao detalhe. Jesus fala claramente que o Senhor não tem parte com mentira. E quem fala mentira é o diabo, que é o pai da mentira. Quem que a gente está falando daqui? De quem a gente está tratando aqui agora? Do diabo. O diabo vai diante de Deus e se coloca lá diante dele e fala assim: ó, eu vou colocar mentira na boca dos profetas. E disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Meus irmãos, a Deus estava falando assim. E o profeta está alertando. O profeta tem como objetivo literalmente acontecer isso. Alerta. Ó, meu amigo, vai acontecer isso, isso e isso. Se o profeta ficar falando de coisas do passado, não adianta nada. O profeta tem como objetivo falar: ó, estou vendo, vai acontecer. E ele está dizendo isso para você: ó, aconteceu do diabo chegar diante de Deus e falar isso com ele. E o Senhor falou assim: ó, vai lá. E eu tô aqui para te alertar, porque o diabo veio e fez isso. E agora, se eu sou você, eu me escutava. E o Senhor... Aí, beleza. Versículo 22. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. E o Senhor falou: o que é mal contra ti. E o Senhor falou: o que é mal contra ti. Olha só. O próprio Deus liberou um espírito de mentira, que é o sem vergonha do diabo, que veio falar a cada um desses profetas, tanto que todos eles falaram a mesma coisa, e todos eles mentiram dizendo isso, isso e isso. E eles falando que ouviram isso da parte de Deus. De Deus, eles sabem que isso não é de Deus, porque eles sabem que eles estão mentindo. E aí, meus irmãos, olha só o que acontece, versículo 23. Então Zedequias, sabe quem é Zedequias? Eu acabei de ler antes, que foi aquele que construiu vários chifres. O cara, fez um maior teatrão. Pô, o cara fez não sei quantos chifres, não sei o que lá. Falou que ele que ia chifrar cada coisa, não sei o que. Aí ele vai lá, sabe? Então Zedequias, filho de Quenana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? O cara tá falando assim: da onde saiu esse Espírito para falar para você isso? Disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para se esconder. Olha, o cara ainda profetizou para ele. Agora, ó, o mesmo Espírito que está falando para mim, é o Espírito que quando você começar a se esconder diz... Cara, na boa, se eu for mentiroso na hora, eu ia dar uma regada. Eu ia falar assim: acho que peguei pesado. Porque, cara, o cara tá... Meu irmão, você imagina um cara falando com tanta certeza do que tá acontecendo. E você sabe que você tá mentindo. O cara tá falando essas coisas e o cara sabe que tá mentindo. Ah, é? É o mesmo Espírito que tá me falando aqui? É o mesmo Espírito que tá dizendo? A hora que você começar a se esconder nas câmeras, meu Deus do céu, eles estão tentando me pegar. É isso aí que eu tô falando pra você. Meu irmão, atenção a isso, cara. Versículo 25. Então disse o rei de Israel, Acabe: tomai Micaías
e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joai, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e o angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Olha lá. O cara, além de receber uma profecia verdadeira e não aceitar, ele ainda castiga o profeta. O que vocês viram? O próprio Josafá fazendo, cara, não toque em profeta, cara. Ele falou no versículo anterior, não fala isso, rapaz. Você não quer aceitar a profecia, você não aceita. Mas no homem você não toca. Só que ele fez a mesma. Olha, o que ele tinha falado sobre ele. Cara, você pode falar da profecia, você pode não concordar com a profecia, mas você não vai tocar no nome de Deus, cara. E ele agora faz a mesma. Só que ele não faz por pouco, não. Ele aprisiona e faz ele passar fome e sede. Por quê? Ele coloca o cara assim. Ah, eu tô passando. O alimento. Tô com fome. Dá esse pedacinho de pão pra ele pra passar o dia inteiro, no outro dia você dá mais. Tô com sede. Dá metade de um copo d'água pra passar no dia e no outro dia você dá mais. Fome, escassez de pão e de água. Eu quero ele sofrendo. Eu quero ele preso e sofrendo de fome e de sede. É isso que Acabe faz, cara. Esse cara não era um homem de Deus, cara. Esse cara era um homem que você fala assim, que loucura. E é isso que ele está falando aqui. Aí ele ainda fala assim, até que eu volte em paz. Disse Micaías. Micaías também não dava de ele estava ali, ó. Ah, então vou soltar tudo. E disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. Meus irmãos, olha o que ele já deixa aqui, ó. Se você voltar em paz, hein, meu irmão. Não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. Vamos lá. Versículo 28. Subiram ao rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, olha só, o sem vergonha, meu Deus. Tem uns caras que, meu Deus, você tem que levar uma coça mesmo, mas agora já foi. Aí disse o rei de Israel, Acabe, o cara que botou o cara na prisão, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traz as tuas vestes. E disfarçou-se. Aí ele falou assim, ó, Josafá, você segue com essas vestes no dia reais e eu vou me disfarçar, vou ficar como um camponês lá no meio, vou ficar não como um guerreiro comum. Então as pessoas não vão reconhecer. Eu vou ser um rei, mas eles não sabem que eu sou rei. Aí, beleza. E disfarçou-se, pois, ele estou lá no versículo 29, no finalzinho, disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Aí começou a guerra. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Meu irmão, já estava dado, já estava falado assim, ó, essa é a sentença. Por isso que o profeta está dizendo, não vai. Ele não vai catar ninguém, ele vai pegar você, ele só quer você. E olha só, gente, depois eu vou entrar nesse detalhe, que é um detalhe tão importante quanto. Josafá pede o seguinte, olha só, detalhe, só pra gente fazer um... O que o Josafá pede pro rei de Israel? Um homem de Deus para profetizar e falar a verdade sobre o que eles deveriam fazer. É ou não é? E o que Josafá faz? Depois que o profeta que ele reconhece que é um homem de Deus, o que Josafá faz? Josafá devia fazer assim, ó, cara, com essa ordem que ele está dando aí, melhor a gente não ir, então eu não vou não. Era ou não era? Josafá vai e cai na guerra com ele, foi lá. Pô, não, fiz o juramento com os caras aí que eu vou ter que ir. Cara, seu juramento é com Deus. Se Deus falou que não é pra ir, não vai, não entra nessa.
porque o profeta foi e falou, cara. E Josafá vai lá e entra na guerra. Só que a profecia foi direcionada literalmente pra cá. Cara, não vai, que vai dar errado, não vai dar certo isso aí, cara. Beleza. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dela. Somente o rei de Israel. Versículo 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E aí eles viram Josafá com veste de rei, vão atacar, é o rei de Israel. Aí começou, portanto se dirigiram para atacar Josafá, vendo ele com veste de rei. Porém gritou, e o Senhor o socorreu. Ele gritou quem? A Deus: Senhor, me ajuda. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, o deixaram de perseguir. Olha só, cara. Josafá, ainda que na teimosia, vai para a guerra. Mas ainda ali ele clama ao Senhor. Senhor, me salva nesse momento, meu Deus. E aí ele sai fugindo daqueles caras que estavam indo contra ele. E aqueles caras que estavam indo contra eles olharam e perceberam: cara, aquele nem Acabe não é o rei de Israel não. E eles desistiram da perseguição. Eles olharam assim, deixaram de perseguir ele. Versículo 33. Então o homem, olha o que acontece. Gente, profecia que você está buscando tem que ser a profecia que vem do coração de Deus e acabou. Não caia em profecia de mentiroso. Não caia, não fica caçando profeta, porque aqueles caras que te dão profecia só porque... o que você está precisando? Ele está precisando disso. Eu vou te dar uma profecia do que você está precisando. Esquece isso. Procurem homens de Deus. Convivam com homens de Deus. E conviver com homens de Deus, você nem vai precisar disso. Mas convivam, porque na Bíblia diz que existem profetas mesmo. Então, se é para você entrar em necessidade de profecias, que sejam de homens de Deus. E aí, versículo 33, olha como é que são as coisas que o Senhor já tinha avisado. Então o homem entesou, no sentido que armou um arco e flecha, e atirando como, meus irmãos, olha só, é o que Deus faz, é uma coisa de maluco. Atirou um acaso, é tipo assim, e soltou. Nem estava olhando, soltou uma flecha. E aí, essa flecha feriu o rei de Israel entre a junta da armadura. Olha só, a junta da armadura, pelo menos o que eu entendi, é o seguinte: que as armaduras antigamente elas tinham que era aquela couraça aqui, só que essa couraça ela era amarradinha na lateral. Aí ela era amarrada. Aí, o que essa couraça. Ele atingiu aonde? Aqui, ó, entre as juntas. Caraca, é coisa de maluco, gente. O cara atirou. Só. Tipo assim, tô chateado. Tô chateado que não consegui encontrar o rei de Israel. Hoje tem esses caras que dão tiro pro alto. Que droga, não consegui. Aí o cara vai dar um tiro pro alto com arco e flecha. Aí o arco e flecha vai. Acerta justamente quem? O Acabe. Cara, que loucura. Feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Cara, o cara é muito idiota, meu Deus do céu. Gente, é o nível mais imbecil de morrer. Porque tudo já tinha sido falado pra ele, tudo já tinha dado, tudo já tinha sido falado: cara, vai acontecer isso, não entra nessa. E o cara conseguiu fazer tudo errado. E o próprio Acabe sabia quem era o homem que falava as coisas segundo Deus, porque ele falava. Ele não falou: eu já falei pra você falar segundo a palavra do Senhor, pra você não mentir pra mim. E o cara vai e não dá ouvidos. Versículo 34. A peleja tornou-se
renhida naquele dia. Caramba, nem sei o que dizer. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos Círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Cara, ele deu ouvido aos mentirosos, enquanto ele sabia que tinha um profeta que falava a verdade, por mais que não fosse a verdade que ele queria escutar. E ele não deu ouvido. Meu irmão, doideira isso, é loucura total. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir porque eu quero muito falar sobre Josafá. Sobre esse cara que me dá o tema do dia de hoje. Vamos lá. Versículo, aí capítulo 19. Gente, a gente vai ler a Bíblia mesmo porque a Bíblia é que dá a resposta dentro da própria Bíblia. E é muito importante isso. Capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa. E depois da batalha, que ele nem acabou nem participando, porque o objetivo era matar o rei de Judá e acabou. Rei de Israel e acabou. Voltou para sua casa em paz. Para Jerusalém. O vidente Jeú, antigamente tinha muito disso. Por que eu estou falando? Porque o profeta tinha como característica o quê? Ele profetizava sobre coisas que viriam a acontecer. Então, quando ele trabalha em algumas cidades, eles diziam que profetas eles consideravam como vidente. Por quê? Porque o vidente, como o profeta, tem como característica ver o que está para acontecer. Então, é isso que ele está falando aqui. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Cara, isso foi parecido com o que Deus fala com Samuel quando ele fica defendendo Saul depois de Deus ter rejeitado Saul. Ah, porque Samuel fica naquela de tentar, não sei o que. Meu amigo, Deus rejeitou, acabou. Não fica tentando. Ah, cara, você não é mais bonzinho que Deus, não. Ah, não, mas é porque eu acho que. Cara, não tenta. Às vezes a gente até conversa em casa sobre essa coisa da gente de ficar tentando abençoar quem já está sob maldição. Ah, a gente ficar investindo valores, investindo em cesta básica. Por quê? Porque e aí, eu não sei o quanto você pode concordar com isso. Por quê? Meus irmãos, olha só, Deus tem, como aconteceu com Acabe que a gente acabou de falar. Deus já tem já está contra aquele homem. Então todos que se aproximam dele para tentar abençoar, se estão tentando abençoar alguém que já está sob maldição. Para que você não tenha resultado positivo abençoando aquele homem, o que Deus tem que fazer? Amaldiçoar você também. Para que você não chegue, porque aquilo não ocorre. Porque ele precisa que aquele homem, sob maldição, continue em maldição. E para que ele continue em maldição, eu tô querendo. Não, mas eu quero fazer, eu quero que aconteça. Cara, você está querendo lutar contra Deus. Então, meu amigo, eu preciso que você já quer ajudar ele, está sob maldição também, para que você não abençoe ele. E é isso que você lê aqui, ó. Devias tu, versículo 2 aqui, devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Olha o sentido, por isso que eu estou falando. Olha o sentido chegando aqui, ó. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Porque é isso que eu estou dizendo. Para que aquele homem não seja abençoado por você que não tem nada a ver, eu tenho que te amaldiçoar para que você não abençoe aquele cara. Caramba. Meus irmãos, eu não sei se para vocês faz tanto sentido quanto para mim. Porque para mim é muito claro isso. E eu espero que em nome de Jesus, através do Espírito Santo, isso entre no seu coração como entendimento. Porque isso eu entendi como muito claro. Porque se esse aqui tem que estar sob maldição, e esse aqui fica tentando abençoar, para essa bênção não continuar acontecendo, eu tenho que cortar isso aqui. Então eu amaldiçoo os dois. Aí acabou. Se os dois estão amaldiçoados, ninguém consegue abençoar ninguém. Acabou. E aí, o versículo 2 vem dizendo isso. Por isso que eu sobre ti a ira da parte do Senhor. Mas, irmãos,
existe um detalhe maravilhoso em Josafá, e é isso que eu estava falando no versículo, no texto, quando eu estava falando dele antes. Versículo 3. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Lembra que eu falei que esse cara aqui, ele tinha um histórico bom na mão do Senhor, que ele estava ensinando a palavra, que estava ensinando os textos bíblicos para todo o povo dele, para todo aquele povo de Judá. E aqui, esse profeta, esse vidente, o Jeú, ele fala literalmente disso. Boas coisas, contudo, versículo 3, se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra que dispuseste, e o coração que buscaste, e no coração buscou a Deus. Eu quero que confirmar só, cara, mas só mais um trechinho. Vai lá em 2 Crônicas 17, só pra gente confirmar o que a gente está falando aqui. 2 Crônicas 17, versículo 1. Em lugar de Asa reinou o filho de Josafá, seu filho Josafá, que fortificou contra Israel. Que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Versículo 3. O Senhor foi com Josafá. Olha só, esse cara tinha um histórico muito bom, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Meu amigo, ele não está falando aqui do pai dele não, ele está falando de Asa não. Ele está falando que ele andou nos caminhos de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E esse cara aqui, Josafá, ó, esse cara está andando segundo o coração de Davi, seu pai. E não procurou a Balaíns. Versículo 4. Antes procurou a Deus de seu pai. De seu pai que ele está falando? Está falando lá, cara. Referente a Davi. Antes procurou a Deus de seu pai. E andou nos seus mandamentos. E não segundo as obras de Israel. Israel por quê? Porque Israel estava segundo as obras de Jezabel e de Acabe. Procurando diabo, demônio, procurando profetas que não profetizavam a palavra de Deus. Versículo 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória e abundância. Versículo 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos postos. E é isso que ele está falando no versículo 3, lá no capítulo 19. Meus irmãos, o homem tinha um histórico sensacional. Mas, num período como o do homem, cara, eu sou homem, você é mulher, o que for. Eu estou falando de homem no sentido de humanidade. Você é sujeito ao erro, você é sujeito ao pecado, como qualquer um. Só quem não estava sujeito ao pecado. Por quê? Porque soube resistir a cada um, resistir ao pecado e ser vitorioso nisso, foi Jesus. Mas Jesus reconhece as nossas fraquezas. E por isso ele morre por nós na cruz. Porque ele sabe que a gente não tem capacidade de vencer todas as nossas dificuldades. Mas em nome de Jesus nós podemos vencer. E aí o Josafá, ele cai nisso. Ele falha. Como homem, ele falha. Porque ele não dá ouvidos à voz de Deus quando o profeta fala. Porque ele mesmo pede a voz de Deus. O Josafá mesmo pede, depois dos 400 homens falarem, ele fala, cara, não tem nenhum homem de Deus com quem a gente possa conversar, não, porque isso aqui para mim não está dizendo nada. Que é um homem que fala a verdade. Só que Josafá, tem um homem que fala a vontade de Deus, e Josafá, na hora, ignorou. E, gente, pode acontecer isso com qualquer um, mas nós temos que estar com o coração puro e prontos a voltar atrás. O homem segundo o coração de Deus, que era Davi, ele era assim, cara. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, no capítulo 19, voltar. Vamos lá no capítulo 19, versículo 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região do montanhoso de Efraim. E fez ele tornar-se ao Senhor, Deus de seus pais. Meus irmãos, olha só o que eu estou querendo dizer
E é importantíssimo isso. Uma vez a gente estava falando isso num culto que o Carlinhos estava pregando, foi num culto de Santa Ceia. E uma das coisas que você observa que ele fala que Josafá, ele seguia os passos de Davi, seu pai, que era, como a gente sabe, um homem segundo o coração de Deus. Sabe que Josafá, quando esse profeta vai lá e fala que ele vacilou, ele não se justifica. Ele escuta aquele homem falar, porque, cara, e isso a gente estava conversando, e isso é importante que a gente entenda. Um homem que reconhece o seu pecado, não explica o seu pecado, não precisa falar, cara, eu pequei mesmo, é verdade, porque aquele dia eu fiz aquilo. Cara, quando Davi cai diante da mulher de Urias, que ele se rende àquele pecado, quando o profeta chega para ele, o profeta Natan, chega para ele e fala, você fez isso, isso e isso. Sabe o que Davi fala? Pequei contra Deus, acabou. Pequei o quê? Fez o quê? Ele não fala assim, cara, eu pequei contra Deus, é verdade, mas Natan, olha, isso aconteceu, aquela mulher, cara, ela tava tomando banho lá naquele lugar. Cara, você não acredita, quando eu tava vendo, quando eu vi, já tá. Davi não explica não. Pequei, acabou, eu sei que eu pequei, acabou. Sabe quem é que tem que justificar você? É o Senhor. E é isso que Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, entendeu. Eu não preciso ficar dando explicação do que aconteceu. Eu sei que eu pequei, acabou. Eu vou pedir a perdão a Deus. E ele fala, peguei contra Deus, acabou. Ué, vou fazer o quê? E Natan, cara, fala assim, porque você se arrependeu, você não vai morrer. Porque o arrependimento dele foi puro. E esse cara faz a mesma coisa. Ele reconhece o pecado dele, acabou. Pô, vacilei. Aí o cara ainda fala, mas você tem um histórico bom, cara, na história. Aconteceu, você fez isso, você tirou tudo isso, você renovou os votos com o Senhor, tal. Ele não fica tentando falar, cara, mas é porque eu já tinha feito uma aliança, e porque... Não, meu irmão, pecou, acabou. Não fica trazendo história pra dizer, pra dar base do porquê aconteceu aquilo. Acabou, pequei. Entendi, já sei que eu pequei. Não, acabou. Simples, não, entendi. E aí esse homem vai e toma uma atitude maravilhosa, versículo 5. Estabeleceu juízes no país, e em todas as cidades fortificadas da cidade em cidade. Disse aos juízes, vede e fazeis porque não julgueis da parte do homem. Ensina para... Olha, esse homem começa a fazer tudo, trazer para dentro daquele reinado dele. Cara, vamos continuar o que a gente estava fazendo até então, seguindo os caminhos do Senhor. Eu não peco. Já porque eu pequei? Então também não quero saber de nada não. Vacilei? Meu irmão, bola pra frente. Senhor, me perdoa. Vamos seguir no caminho do Senhor. E fazendo o quê? Fazer o que ele fez. Meu irmão, começou a colocar juízes para responderem pelo povo, responder as necessidades do povo. Aquelas coisas que aconteciam. Pessoas que roubou um carneiro, não sei o que, e aquele povo que tinha que julgar, mas aí ele diz, meu amigo, ele está dizendo aqui, a justiça não vai ser sua, a justiça é do Senhor. E outra, não façam injustiça, nem parcialidade. Pô, mas ele é meu amigo, né, pô? Não dá nem pra fazer isso, não, pô. Ele sempre ajudou a igreja. Não dá pra julgar ele dessa forma, não. E nem aceite dele, nem pra aceitar suborno. Meu irmão, isso, você vê como é que isso é antigo. Essa cultura de roubalheira, parcialidade, que o pessoal fala hoje, que é partidarismo. O cara, um juiz não julga outro. Pô, não, mas ele é um colega, né? Você vê muito esse negócio de Gilmar Mendes, o cara que é juiz,
O cara que é parceiro dele, um político. Você vê muito isso, cara, é um mundo muito podre. É um mundo muito fora de Deus. Onde essa parcialidade que o Josafá está apontando aqui é uma coisa que você vê hoje muito na nossa vida. Um juiz que só julga pessoas que não tem poder aquisitivo, mas quem tem poder não passa por nada. Essa é uma realidade que naquela época Josafá já estava apontando que não façam isso. E esse homem era um homem de Deus tentando trabalhar para que o povo seguisse a ordem de Deus. Versículo 8. Também depois de terem voltado para Jerusalém, ele estabeleceu o rei aí Josafá alguns dos levitas, os sacerdotes, famílias de Israel, para julgarem parte do Senhor e decidirem sentenças contestadas. Ou seja, às vezes alguma coisa acontecia, chegava a algum ponto comum e mesmo assim alguém contestava aquilo ali. Ele procurou pessoas de Deus para que pudesse, contestou? Vamos ver se isso aí é verídico mesmo, se isso bate com a realidade. E aí eles julgavam aquelas causas. Josafá estava trabalhando na vontade do Senhor, tentando colocar as coisas ainda assim, que por mais que tivesse errado, tentou se consertar e aí conseguiu, colocando as coisas em ordem ainda. Não sei se porque ele viu que as coisas naquele povo de Israel estavam assim. Então quando ele volta para o povo dele, ele começa a levantar pessoas que fizessem que as coisas melhorassem. Eu vi muito vacilo lá, cara, então eu quero melhorar aqui. Versículo 9. Deu-lhes ordem dizendo assim: andai no termo do Senhor, com fidelidade e interesse de coração. Meu amigo, olha isso. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, a lei e mandamentos, estatutos e juízos. Admoestai-os que não se façam culpados para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim e não tornareis culpados. Cara, esse cara estava demais. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem a respeito do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem a respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede forte no cumprimento disso, e o Senhor será bom convosco. Meus irmãos, é isso que eu estou falando. Esse homem continua firme. E atenção, porque agora a gente vai entrar no livro do tema de hoje. Porque, olha só, eu quero que vocês atentem ao nível que esse homem estava levando, seguindo a vontade de Deus, e que ele também tinha tropeços, mas que ele também tinha uma decisão no coração de que eu tropecei, eu vou seguir em frente. E por isso ele era considerado como um homem segundo o coração, que estava seguindo os passos de Davi. E não do seu pai real, mas do seu pai, aquele que antecedeu e que seguiu os passos do Senhor. Vamos lá, capítulo 20. Meu irmão, eu estou lendo mesmo porque, cara, é a Bíblia que tem que trazer a nossa resposta. A Bíblia tem que trazer essa resposta do que ele está do tema de hoje que ele diz, que a gente tem que escutar nossos profetas e a gente vai prosperar. Porque Josafá vacila quando ele deixa o profeta falar, o profeta fala a verdade e o cara não escuta. Acabe faz a mesma coisa. Ele escuta o profeta que está falando a verdade falar e ele não escuta, não dá ouvidos, cara. E aí você vê que a falta de ouvidos que ele dá para o profeta, como Acabe não deu, trouxe morte e não prosperidade. Porque se ele escuta a palavra de Deus através dos seus profetas, ele tinha falado assim: parei. Parou, não vai ter guerra. Não vai ter guerra. Você quer ver?
olha só o que eu vou falar. E agora a gente vai estar no capítulo 20. E aí, por que o capítulo 20 é bom que a gente leia desde o início? Porque isso vai dar muito contexto do que está acontecendo. Esse capítulo 20, depois de tudo que ele fez, depois daquele do vidente ter chegado nele e falado, aí no capítulo, e aí ele faz aquela, reedifica várias coisas, coloca juízes, coloca levitas para. Aí vai lá no capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns povos e avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar que é Engede. Então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor. E apregoou o jejum em toda a Judá. Beleza. Meus irmãos, a gente está falando de um homem que estava seguindo a propósito de Deus, por mais que tenha vacilado, depois seguiu em frente, creio que se sentiu perdoado, porque até o vidente tinha falado. E aí ele vai lá, segue em frente, começa a edificar, colocar homens de Deus para ajudar no reino dele. E aí ele começa a receber notícia de que algum mal estava vindo contra ele. Ele teve medo, e aí coloca assim: meu amigo, eu tô com medo. O que eu vou fazer? Vou colocar essa mão de Deus. Eu vou fazer o seguinte: povo, vamos fazer um jejum aqui, porque a gente tem que buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor, jejum todo mundo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Versículo 4. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Meu irmão, todo o povo se ligou assim, ó, vamos todo mundo junto. Cara, a nossa igreja tem muito poder se a gente andar junto, meus irmãos. E aí ele faz isso, todo o povo começa a vir junto. Vamos lá. E aí, pôs-se Josafá, versículo 4, em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do seu povo Israel? E não a deixe para sempre a posteridade de Abraão e teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois a teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon... Olha, gente, olha uma oração, olha a oração que esse homem está fazendo. Ele está colocando diante de Deus toda... olha só, Deus não sabe das conquistas dele. Deus não sabe do poderio dele. Mas uma coisa que Deus gosta de ouvir, meu irmão, é adoração, é louvor. E é isso que ele está fazendo, ele está colocando diante de Deus. Você fez isso, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor fez isso por nós. O Senhor fez isso, o Senhor conquistou. O Senhor tem mão forte. O Senhor é poderoso. O Senhor lavou esse povo que estava aqui e colocou o nosso povo de Israel, o povo de Israel para dominar essa terra. O Senhor trouxe o seu povo lá do Egito e veio limpando todas aquelas cidades por onde eles passavam. E nós dominamos tudo. E nós conquistamos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é misericordioso. E é isso que ele está falando. Mas, Glauber, ele está falando de coisa que o Senhor já sabe. Mas o Senhor quer ouvir a nossa voz. Por isso que Jesus veio. Porque ele quer fazer essa ligação. Porque ele quer ouvir isso de nós.
Deus renova essa aliança através de Cristo, não é porque Ele quer ouvir o seu silêncio. Ah, não, já sei tudo que Ele quer falar. Deus é onisciente, Ele é sabedor de todas as coisas. Mas Ele, por mais que Ele saiba todas as coisas, Ele quer ouvir a nossa voz. E é isso que esse cara está fazendo. Ele está falando, ele está contando a história que Deus já... Que é a história de Jesus, Deus sabe. Mas essa história Ele quer ouvir. Porque, meus irmãos, o que a palavra está mostrando para a gente é exemplo que a gente deve seguir. Porque se a palavra está dizendo isso, é porque funciona. E você vai ver que vai funcionar. Agora, pois, versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, e que nos deste como herança. Aí ele está falando, ó Deus, aquele povo que o Senhor falou que nem era para a gente atacar, está dando agora como pagamento para a gente, vindo atacar a gente. Ué, isso é justo? Isso não faz justiça. Agora estão vendo tirar a gente daqui, Senhor. Vamos lá, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esse grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Meu Deus, é isso que ele pede, que a gente tenha essa confiança. Nossos olhos estão em ti, Senhor, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso resistir a esse povo. Eu não posso resistir a essa guerra. Eu não posso resistir a essas dificuldades que estão vindo contra mim. Mas os meus olhos estão em ti, Senhor. E qual é a sua justiça, Senhor? Mostra para mim a justiça que o Senhor vai fazer. É isso que Josafá está pedindo. Meus olhos estão em ti, Senhor. O que o Senhor fizer é o que isso vai ser. Todos os Judá estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Meus irmãos, o que a palavra está dizendo aqui? Irmão, traz a sua família para junto da palavra do Senhor, para ficar perto contigo, quando você estiver assistindo esse culto, quando estiver assistindo todos os cultos, o que tiver. Não fica largando seus filhos de longe, não. Porque as dificuldades é a família que tem que estar junto. O que adianta se você se salva e você sabe que seu filho vai para o inferno? É isso que ele está falando. Todo mundo junto. Vão adorar? Todo mundo vai adorar. Ah, mas meu filho não curte muito isso. Meu irmão, você não curte. Você vai sim. É isso que ele está falando aqui. Cara, você tem uma coisa que a Bíblia ensina, que é nesse período onde tinha os reis. Nesse período de reis, meu amigo, o rei falava que tinha que ser e vinha pai, mãe, filho e todas as crianças. Não tinha esse negócio assim, né? Criança determina o jejum. Jejum é todo mundo fazer jejum. Mas eu não sou nem cristão. Vai ser cristão até aos 18 que eu te mando. Porque é isso que ele está mostrando, cara. Vamos lá. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de vosso Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem ele pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Olha só. Josafá abre
o verbo, Senhor, eu não tenho como pelejar com esse povo, não tenho. É como Paulo diz, na fraqueza que sou forte, porque é isso aí que aconteceu. Cara, na minha fraqueza eu tive que ir a Deus porque eu não tenho como resolver, eu não posso. E na minha fraqueza, quando eu digo que eu sou forte, é porque eu sei que a minha fortaleza é o Senhor, porque a minha certeza é nele. E é isso que acontece com eles. Neste encontro não tereis que pelejar. Versículo 17. Tomai posição e ficai parados e vede o salvamento do Senhor, que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Meus irmãos, olha como é que Deus é bom. Dispuseram-se os levitas e os filhos de coatitas e dos coeitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Já tinha acontecido alguma coisa? O povo já tinha sido derrotado? Meus irmãos, esse é o princípio. Louvar ao Senhor em todo o tempo. O louvor do Senhor tem que habitar na sua casa, independente das situações que você está vivendo. Poxa, eu recebi uma... Esse cara está profetizando. Esse homem está profetizando por toda a congregação, por todo o Judá. E o que iria acontecer? Ainda que não tivesse acontecido, sabe o que ele faz? Vou louvar o Senhor. O povo se reúne e começa a adorar o Senhor. E os levitas começam a adorar o Senhor. E nada tinha acontecido. Mas isso é certeza, isso é fé. Pela fé eu creio que o Senhor vai agir. Acabou. Meus irmãos, para fechar o tema de hoje. Pela manhã, versículo 20. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus irmãos, o tema de hoje é espetacular. O tema de hoje é espetacular, por quê? O que o Senhor está fazendo é o seguinte: o que você tem que prestar atenção é que o homem de Deus, quando ele fala as palavras de Deus, ele tem que ser colocado como a voz principal naquela igreja. Se aquele homem de Deus está falando para você, escuta, foco, atenção. Cara, esse homem falou. Mas não é o que eu quis ouvir, Glauber. Meus irmãos, não é o que você quis ouvir, mas é o que Deus quer dizer para você. E acabou. Josafá fala nesse versículo 20 o que ele entendeu do que ele tinha acontecido com ele até aquele momento. Meus irmãos, olha, deem ouvido a esses seus profetas para ver que você prospere, porque eles são voz de Deus. Porque se eles estão falando, é o que Deus tem planejado para você. E é isso que ele vem para confirmar. Esse homem reconhece, depois de todo aquele histórico que ele passou, e passou por um vacilo de não ter dado ouvido ao profeta, mas naquele momento ele fala assim: cara, eu tenho que dar ouvido a partir de agora. E aquele vacilo serviu para ele como ensinamento. E dali para frente ele seguiu aquele propósito que o Senhor traçou através de mais um profeta que se levanta no meio do povo para dizer o que eles devem fazer. Meus irmãos, é como o tema de hoje diz. E a gente tem que ter muito coração pronto para ouvir isso. Meu Deus do céu. Crê em Deus e nos seus profetas para que possa prosperar. É simples, meu irmão. Às vezes pode ser difícil. Às vezes pode ser difícil porque pode não ser a resposta que você está querendo. Mas Deus tem o melhor para oferecer para você. E Deus, tanto que quando Acabe morre, ele morre, cara, você nem acredita no que aconteceu para ele morrer.
Por quê? Porque foi uma coisa tão ao acaso, o cara ele atirou uma flecha ao acaso e ele morre. Porque se ele tivesse dado ouvido ao que a voz de Deus, através dos seus profetas, tinha sido dita, não teria acontecido. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a gente fechar. Depois, se você quiser, escute mais uma vez, ouça, veja esse vídeo 300 vezes. Mas o que eu vejo que Deus tem para o nosso coração é isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, por mais esse período que podemos estar diante da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai. Continua trabalhando em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Continua, Senhor, agindo, Senhor, durante essa semana em nossas vidas. Ah, Pai, eu te peço, Senhor, pelas vidas, Senhor, que estão se convertendo à Tua palavra, Pai. Que têm escutado a Tua palavra e que hoje, Senhor, se colocam diante de Ti, Senhor, querendo se converter dos seus maus caminhos. Pai, em nome de Jesus, escreve o Seu nome, Senhor, no livro da vida, Pai. Pai, perdoa nossas falhas, perdoa as falhas de cada um que o Senhor está escutando agora. Senhor, nós não queremos nos justificar, porque quem nos justifica é o Senhor. Nós reconhecemos nossas falhas, Senhor, reconhecemos nossos erros, não queremos explicar o porquê daquilo que fizemos, mas nós reconhecemos que falhamos e pedimos o Seu perdão e a Sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.